Olá, meus amigos, saudade de vocês, alunos do terceiro ano do Centro de Ensino Frei Gil, que é o professor Giovaldo, e nós estamos voltando aí com as nossas aulas remotas, né? Um novo nome dado aí pela SEDUC, para as aulas que a gente já vinha tendo antes aqui com vocês, né? Nós preferimos continuar com essas aulas na plataforma que nós estamos trabalhando e porque esperamos ter mais acessibilidade, uma vez que você não precisa baixar nenhum aplicativo, você já tem aí o feedback é fácil e nós podemos aí ter uma interação maior via os grupos aí de WhatsApp e o próprio YouTube. Bom, esperamos que vocês tenham tido aí bons tempos, né? Eu estive aí com a Covid, né? Tive muito tempo aí nessa enfermidade, né? Graças a Deus deu tudo certo, a gente superou esse momento e claro que sempre ficam algumas preocupações, mas graças a Deus estamos todo mundo bem na minha casa, minha família. Espero que vocês também aí estejam todos bem. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar hoje e nesses próximos dias o século XX, né? Vamos trabalhar o século XX. Nós já começamos a falar aí com vocês sobre vários assuntos, né, relativos aí ao século XX mesmo, a virada do século XIX para o século XX, e uma década que vai marcar o Brasil, o mundo, é a década de 1920, logo após os adventos aí da Primeira Guerra Mundial, que a gente já viu, a gente já estudou com vocês, mas essa década de 1920 ela é crucial para o entendimento de todo o século XX, né? Então, a década de 1920 no Brasil, ela é marcada pela crise da República Velha, ou, como a gente viu aquela definição, a Primeira República, né? O nome República Velha já vem carregada do discurso getulista do Estado Novo, né? Então, nós estamos aqui trazendo o novo, porque o que tinha antes era velho, era caduco, ultrapassado e não presta, né? Mas, obviamente, claro, tem a Primeira República muitos defeitos, né? E mais defeitos do que qualidades, a gente pode comprovar com isso, mas não quer dizer também que o Estado Novo seja tudo de bom. Tá? Vamos lá, vamos estudar. República Velha, crise da República Velha. Vamos continuar aqui nossos estudos, vamos aí vamos trabalhar. Vamos lá, colocar aqui e vamos para essas definições aqui que são interessantes para a gente entender direitinho aí essa política do café com leite, né? O que foi a política do café com leite? Só para a gente revezar, né? A política do café com leite foi uma política de revezamento no poder. Diminuir esse tamanho, beleza. Revezamento do poder nacional, que aconteceu entre os anos de 1898 até 1930, né? Os presidentes eram ligados ao setor agrário, às oligarquias, que especialmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por isso o nome café, né, representa os agricultores do café de São Paulo, e leite, os agricultores que produziam leite em Minas Gerais, né, o maior colégio eleitoral da época, e o São Paulo era o mais rico da época, né? Então, esses políticos desses dois estados se combinavam, né? Um apoiava a eleição do outro e assim eles se revezavam no poder. Por isso era chamada também de política dos governadores. Política dos governadores era como se chamava também
essa política do café com leite, tá bom? Estou aqui ainda dominando aqui um pouco as técnicas, porque nós precisamos trabalhar com essa nova tecnologia e com esse formato aqui de PDF, né, desse texto aqui para nós, tá? Olha, uma das principais características desse período da Primeira República, a República Café com Leite, é quem é que votava. Não era todo mundo que votava. O artigo 70 da Constituição de 1891 diz que só eram eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. Não podiam ser cidadãos eleitores os mendigos, ou seja, que não tinha propriedade, que não tinha onde morar, né? Porque uma das definições que se tinha de cidadão naquele tempo é quem pagava impostos. Então, só quem tinha propriedades, pagava impostos, é que podia também votar. Se você não sustenta o Estado, você não tem direito de dar opinião no Estado. Era esse o conceito. Os analfabetos também não podiam votar. Agora pensa num país aqui há 100 anos atrás. Tá? A quantidade de analfabetos que nós tínhamos realmente era muito grande, chegava aí a um número de mais de 90% da população analfabeta nesse período, excluídos do processo eleitoral. As mulheres também não podiam votar, só os homens. Os soldados, aqueles praças, né, que muita gente não sabe direito essa conceituação. Praça é soldado, tá? Soldado ali debaixo da hierarquia militar, né? Tem os praças, são os soldados. Tem o corpo de oficiais, né? E os praças. Os oficiais são tenente para cima, né? E os praças os soldados e os sargentos e os cabos. Tá? Então, os religiosos também não podiam votar, tá? Então, padre, naquele tempo a maioria era padres, né? Não podiam votar. A ideia era o seguinte: por que esse pessoal não podia votar? Porque supostamente eles teriam um voto, né? Os religiosos, por exemplo, um voto de obediência. Então, supostamente, se o cardeal, o bispo do Brasil mandasse o pessoal, os padres, votarem num candidato, aí todo mundo tinha que votar naquele ali. Então, não era um exercício de liberdade individual de escolha, né? Então, essa era a ideia. Da mesma forma, os praças, eles tinham que obedecer aos oficiais. Então, era a inutilidade do voto desse pessoal aí que era questionado, ok? Bom, a política dos governadores, ela começa com Campos Salles. Tá? Campos Salles é um presidente civil que apoiava os governadores e seus aliados em troca de garantia para as eleições no Congresso. Tipo um toma lá da cá. Vocês me apoiam e aí eu não mexo com vocês, porque o governo tinha uma tal de comissão verificadora de poderes. Era uma comissão que podia intervir nos estados e nos municípios. Eu não mexo com vocês, e aí vocês me garantem os votos. Como é que as oligarquias, as famílias de grande poder, as famílias ricas das cidades e dos estados poderiam garantir esses votos para o presidente, né? Para os deputados, para os governadores? Então, era através de um mecanismo que acabou sendo conhecido como curral eleitoral. Curral eleitoral, né? Talvez aqui na região, um bocado de vocês conheçam, que quando o cara vai vender um gado, ele chama o comprador e mostra o gado. Ele prende o gado no curral e mostra para ele: olha, está aqui o meu gado. Você está interessado em comprar? Eu vendo. Né? Da mesma forma, os políticos fazem. Então, eles chamam o candidato a deputado, o candidato a governador, e aí eles mostram os seus eleitores. Está aqui no comício, né? Um grande comício. Se o cara vê que ele tem muito eleitor, ele vai pagar muito para ele, né? Vai dar muito dinheiro para ele fazer a campanha dele. Se ele tem pouco, vai pagar menos. Ninguém dispensa ninguém, nenhum cabo eleitoral, né? Antigamente,
os cabos eleitorais eram os coronéis, as pessoas mais ricas da cidade, dono dos meios de produção, né? Eles eram dono das terras, então todo mundo tinha que trabalhar para eles, né? E eles também tinham o poder de polícia e o poder de influenciar nos órgãos estaduais e federais existentes na cidade, né? Então, eles controlavam os votos, né? Então, uma outra coisa que facilitava esse controle era que o voto não era secreto, né? O voto não era secreto. Então, por não ser secreto, o coronel botava um jagunço, que era um pistoleiro, um cara, um guarda-costas armado, que ficava vigiando as pessoas para saber em quem elas votaram, né? Para que quem não fosse, quem não votasse em quem o coronel indicasse, ia ser punido, né? Então, as pessoas eram como se fossem burros, né? Carregados de um lado para o outro por um cabresto, para votar em quem o coronel queria. Então, está aí essa imagem que representa bem isso, né? Bom, então, hoje essa política, ela acontece do mesmo parecido, né? Então, os governos, os políticos, eles não atendem às pessoas em suas necessidades e depois trocam isso como uma espécie de favor pela o voto das pessoas. Então, é tipo assim, a pessoa precisa de serviço de saúde, tá aí a representação da dentadura, né? Isso se tornou muito típico, o pessoal trocar dentadura, botina, panela de pressão, por voto, né? As pessoas não têm acesso a esses bens, a esses serviços, e acabam, na hora da eleição, trocando. Hoje é botijão de gás, pagar a conta da energia, pagar uma construção, uma reforma, colocar um milheiro de tijolo na porta da casa do cara, um saco de cimento, ajudar o cara a comprar um poste de energia, a fazer umas pequenas coisas em suas casas, né? E aí as pessoas trocam isso pelo voto. Então, isso é o chamado de voto de cabresto hoje, que o político ele trabalha para manter o povo pobre, né? E aí, através desses pequenos favores, quando a pessoa precisa de uma cirurgia, de um óculos, ele consegue a fidelidade do voto, porque ele está prestando sempre esses favores para a população. Aí você pergunta assim, poxa, esse cara tem muito dinheiro, né? Para manter isso tudo? Sim, mas ele não mete a mão no dinheiro dele, tá? Ele desvia do Estado para poder manter esses serviços eleitorais, tá? Esse serviço de assistência ao eleitor. Então, aí a raiz da corrupção no Brasil está nisso, em que o cara desvia o dinheiro público, que era para a saúde, que era para a educação, para a segurança, para o transporte, para a melhoria das condições de vida das pessoas e das empresas, e faz esses pequenos favores, o povo não tem educação, não tem saúde, não tem isso, precisa, cede, e aí, em troca disso, o político quer o voto do eleitor. Tá? Bom, então o voto de cabresto está aí, as pessoas são obrigadas a votar em quem detém o poder econômico, o poder político. Tá? Bom, e a indústria? Você pergunta sobre isso. E a indústria? E as empresas? Como é que estavam naquele tempo? Bom, alguns fatores favoreceram o desenvolvimento industrial, especialmente São Paulo. Tá? Apesar de não ter uma política industrial do governo, mas a indústria de São Paulo ela se desenvolveu sozinha, praticamente, no começo, né? Por quê? Porque tinha um mercado interno muito grande. O Brasil tinha uma população maior, por exemplo, do que Portugal e alguns outros países da Europa. Então, tinha muita gente para comprar produtos. Então, isso favoreceu que o capitalista, aquele que tem capital, né? Aquele que tem dinheiro, tivesse uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Quem tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro, obviamente não vai desperdiçar. Então, aí as pessoas começaram a montar indústrias em São Paulo, né? Outra coisa que favoreceu é que tinha muita mão de obra barata, pessoas que tinham saído da escravidão, ex-escravos, imigrantes, pessoas que tinham vindo da Itália, né, que tinham vindo para trabalhar na lavoura, mas eles já tinham experiência de trabalhar na indústria, né? E aí acabaram sendo mão de obra e estavam ali disponíveis, era barato.
né? As pessoas queriam trabalhar de qualquer jeito, não tinha lei que dizia como é que tinha que ser os salários, como é que tinham que ser os direitos dos trabalhadores, não tinha nada disso. Então, os empresários pagavam o que queriam, de maneira que as pessoas foram muito exploradas, né? Então, abriram-se pequenas fábricas que exigiam pouco capital. Mas com a Primeira Guerra Mundial, com a destruição do Parque Fabril europeu, houve muita necessidade de substituição da importação. Porque antes, qualquer coisa no Brasil era importada. Ela queria comprar um palito de fósforo, era importado, né? Então, foi necessário substituir isso, porque não tinha mais de onde importar. Então, foi necessário se investir isso aqui. E tinha, em São Paulo, capital disponível, dinheiro acumulado, guardado. Dinheiro guardado. Esse dinheiro guardado vinha de onde? Dos cafeicultores, que vendiam muito café para fora, né? Exportavam muito café, e aí eles tinham muito dinheiro guardado. Muito dinheiro guardado. E aí foi o que facilitou esse crescimento da indústria em São Paulo, especificamente. Até hoje, a indústria brasileira é muito centralizada em São Paulo. Cerca de cada R$ 100 que é produzido no Brasil, em termos de indústria, cada R$ 100 que é produzido no Brasil, 40 é em São Paulo. Então, São Paulo tem a maioria das indústrias. Está diminuindo isso, está se descentralizando tudo isso, mas a maioria dos produtos ainda são produzidos em São Paulo. Tá bom? Bom, vamos lá, vou passar aqui esse slide para o próximo, né? Bom, e os trabalhadores, então, nesse período? Bom, os trabalhadores, eles não tinham direito algum, tá? Não tinham nenhum direito. Então, mas, obviamente, ninguém aguenta ser explorado durante muito tempo, né? Então, eles foram se organizando para lutar por seus direitos. Então, a primeira grande manifestação do movimento operário foi em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. As empresas estavam se estabelecendo, ganhando muito dinheiro com a substituição das importações, e os operários trabalhando muito e ganhando pouco. Então, 70 mil operários fizeram uma greve em junho de 1917. Foi o primeiro movimento grevista dessa época, né? Então, esse movimento tinham várias reivindicações. Eles não queriam mudar o sistema capitalista, não tinham essas exigências, né? Mas eles tinham a sua carta de reivindicações, sua carta em que eles queriam alguns direitos. A liberdade para todas as pessoas detidas por motivo de greve, tinha muita gente presa porque fez greve, direito de associação sindical sem punição, como demissão, abolição do trabalho de menores de 14 anos, proibição de menores de 18 anos e mulheres em trabalhos noturnos, né? Esses eram alguns pedidos que eles estavam fazendo, né? Aumento de 35% dos salários inferiores a R$ 5.000, de 25% para os mais elevados, pagamento dos salários efetuados quinzenalmente, o mais tardar 5 dias após o vencimento, garantia aos operários de trabalho permanente, jornada de 8 horas diárias e semana inglesa, quer dizer, com dia de folga, né? Aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário, que era a hora extra, né? A hora extra. Então, essas eram as reivindicações que a galera pedia para as autoridades normatizarem, né? Nesse período. Bom, mas o que as autoridades faziam a respeito desse movimento operário? Bom, na época, se tinha uma ideia que a questão operária era caso de polícia. Então, se tivesse uma greve, mete polícia no povo, bate no povo, prende o povo, essa assim que se reagia ao governo, né? Os governos não tinham política para o trabalho e para a indústria. Então, achava que tudo era uma baderna e pronto, vamos botar o povo na cadeia, quem fizer greve. Então, o governo Arthur Bernardes, em 1922 a 1926, fez uma forte repressão mesmo, especialmente a um movimento chamado anarquista,
que eram um principal movimento de resistência dos trabalhadores contra a situação de exploração que os trabalhadores viviam nesse momento, né? Então, esse movimento foi muito perseguido. Quem tinha a pecha de anarquista era marcado, não conseguia emprego, não conseguia trabalho nas fábricas, e a polícia dava atrás mesmo, fiscalizava qualquer ato que ele fizesse que incentivasse greve, alguma coisa assim, era preso e torturado, e realmente a coisa era bem repressiva mesmo, muitos morreram, né? Foi nessa época, aí, em março de 1922, que se fundou o PCB, o primeiro Partido Comunista Brasileiro, né? Não é o PCdoB, que é uma divisão do PCB. Tá? O PCB hoje é um partido que não tem nada a ver mais com o comunismo. Ele hoje se chama Cidadania. Tá? Já foi PPS, né? E hoje se chama Cidadania, é o número 23. E esse foi a história dele, a origem dele é no PCB, o primeiro Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922. Né? Então, é um partido histórico, infelizmente, hoje sem identidade com a sua história. Né? Geralmente, esses partidos, uma pessoa domina ele e pronto. Né? Bom, em 1927, aprovou-se essa lei acelerada, ou a Lei Aníbal de Toledo, que combatia os chamados delitos ideológicos. É uma lei para combater exatamente os comunistas e os anarquistas, e fizesse qualquer manifestação nesse sentido. Então, está aí uma edição da época do jornal, mostrando essa repressão. Então, podiam invadir os sindicatos, né? E aí, se tivesse resistência, o pessoal chegava até a morte mesmo. Então, aí tem uma notícia de uma manifestação, né? Olha aí a grafia daquela época, né? Ontem, escrevendo com H, e aí o pessoal, os operários feridos e mortos, né? Então, tudo isso com base legal, tá? Tinha lei para isso tudo aí. Então, durante os anos 1920, o que a gente pode falar aqui desses anos? A política do café com leite foi questionada por vários setores da população. As classes médias urbanas, os advogados, os médicos, os pessoal profissionais liberais, os operários, os grupos ligados à indústria, tanto os proprietários como os trabalhadores, os jovens oficiais do Exército, que é o chamado movimento tenentista. Todos esses grupos questionavam a Primeira República, ou República Velha, desejando o seguinte: primeiro, o voto secreto. Tá? Foi uma luta, uma conquista. Né? Infelizmente, hoje, nós não sabemos usar o voto secreto, né? Porque a primeira coisa que faz numa eleição é botar um adesivo no carro, na casa, sair todo cheio de botãozinho do candidato nosso, com a bandeira na mão. Então, aí as pessoas ficam sabendo quem a gente votou, né? Inclusive, é até uma exigência desses políticos de hoje que a gente declare o voto. Mas o voto tinha que ser secreto, para evitar retaliações futuras e você votar com mais liberdade. Devia ser, não é que seja proibido, mas a gente devia ter consciência para não sair por aí divulgando o nosso voto. Tá? Bom, eles também queriam incentivo para a indústria poder crescer mais, porque uma indústria, pessoal, ela emprega muita gente. A gente tem um exemplo aqui em Aguiarnópolis, de uma indústria que é o abatedouro de frango. Ele emprega diretamente lá no abatedouro mais de 1.000 pessoas. Então, são 1.000 famílias que estão recebendo seu salário. Né? Tem gente que diz, o salário é baixo, mas está me pagando para 1.000 pessoas. Isso fomenta o comércio, fomenta tudo e ajuda no sustento de muita gente. E aí vem a questão dos empregos indiretos, porque para você funcionar aquela fábrica ali, o abatedouro de frango, é preciso ter frango, e frango tem as granjas. Cada granja emprega em torno de 4 pessoas. Ela precisa empregar no mínimo 4 pessoas. E geralmente o pessoal emprega a própria família, mas 4 pessoas para ela funcionar. E tem ainda os caras que levam ração e que levam frango para o abatedouro, né? Então, e a fábrica de ração, a incubadora de pintos,
né? Há várias fábricas que estão atreladas a isso tudo, gerando em torno de 7 mil empregos diretos e indiretos, uma fábrica dessas. Então, você pensa, poxa, uma fábricazinha pequena com esse tanto de emprego. Então, indústria é isso, ela significa emprego. E incentivar a indústria é incentivar o emprego. Por isso, os prefeitos dessa região, nessas eleições agora, tem que ser cobrado a respeito disso. Qual é o incentivo à indústria? O pessoal é muito inocente, o eleitor, porque o eleitor fica perguntando, o prefeito fazer praça, fazer canteiro nas ruas, iluminação, fazer monumento na entrada da cidade. Poxa vida, essas coisas não são importantes, essas coisas são secundárias. O mais importante é emprego, gente. Então é nisso que o povo deveria estar mais focado. E o que gera mais emprego hoje são os setores da indústria, do turismo e dos serviços. Então, a prefeitura deveria buscar especialmente aquilo que está na alçada dela, que é incentivar a indústria e incentivar o turismo, porque essas duas coisas vão incentivar os serviços a crescerem, né? Então, se você tiver indústria, se você tiver turismo, vai vir muito dinheiro para a sua cidade, muitos impostos, todo mundo vai ganhar com esse negócio aí, tá? Então, realmente, seria a pauta número 1 dos prefeitos, dos candidatos a prefeito, que vocês têm que cobrar dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereadores, que incentive indústria e turismo, ok? Muito bem. Exigiam também, esses movimentos, exigiam o fim da corrupção na política. O que eu falei, o cara rouba o dinheiro público para sustentar essa gama de favores que ele tem que fazer para a população em troca dos votos dos eleitores. Tá? Eles queriam também uma ampliação da educação pública e uma maior centralização política. Acabar com essa política dos governadores, em que o presidente dava favor para os governadores, se o governador não atendesse, ele fazia uma intervenção, tirava aquele governador e colocava outro, e assim sucessivamente em relação aos prefeitos. Né? Havia muita intervenção de presidente em governos estaduais e governador estadual em prefeitura. Graças a Deus isso mudou, depois de 1988. A Constituição diz que o presidente não pode intervir nos estados e o governador também não pode intervir nos municípios, a não ser com autorização do Legislativo e da Justiça. Então, quem pode intervir mais é a Justiça e o Legislativo. Tá? Então, não dá para ficar esse negócio de governador não gostou do prefeito, tira, bota outro. Não, isso não vai acontecer. Bom, muito bem. Então, veja só, pessoal, esses movimentos cresceram muito e fizeram muita pressão sobre os presidentes, né, os governos, especialmente o movimento tenentista, entre os oficiais do Exército, capitães e tenentes, especialmente os mais jovens. Eles eram nacionalistas, positivistas e queriam um poder central forte. Eles não estavam guiados por linha ideológica, negócio de comunismo, capitalismo, não. Eles queriam um governo forte, nacional. Né? Então, eles fizeram várias revoltas. As principais foram a revolta do 18 do Forte de Copacabana, né, em 1922, bem famosa, né, o Levante dos 18 do Forte de Copacabana, a chamada Comuna de Manaus, de 1924. Em São Paulo também teve a Comuna de São Paulo, e a Coluna Prestes, em 1927 e 28, que percorreu o interior do Brasil, inclusive a nossa região. O pessoal passou por aqui, em Estreito, passou por aqui na nossa região. O Luiz Carlos Prestes, que liderava esse movimento, e era um grupo de soldados que resolveu percorrer o interior do país para divulgar a revolução contra o governo, né? Querendo angariar o apoio do povo. Claro que eles não conseguiram isso, né? Porque o povo era muito assim arredio a essas coisas de revolução, né? Então não conseguiu movimentar a população contra o governo, não conseguiu agregar a população em torno do seu discurso. Então na década seguinte, esses grupos aqui, eles virão para a esquerda, para os comunistas, né? Outros para a direita e vão assumir e alguns vão assumir uma postura neutra. Mas esse movimento tenentista ele vai
1940 especialmente, na década final da década de 30 e começo da década de 40, eles vão divergir, né? Uns vão virar comunistas e outros vão virar fascistas. Depois a gente vai estudar sobre isso, sobre os fascistas, e vocês vão ver como era o que eles chamavam aqui no Brasil nesse período aí. Tá? Bom, tá aqui a foto do levante os 18 do Forte Copacabana, em julho de 1922. Né? Os únicos que sobreviveram foram o tenente Siqueira Campos e o tenente brigadeiro Eduardo Gomes. O resto tudo foi morto durante esse levante aí. Tá? Então, Siqueira Campos e o tenente brigadeiro Eduardo Gomes foram nomes aí influentes na política brasileira depois de então. Tá? Aqui, movimento tenentista, essa caricatura de Nilo Peçanha, que era o presidente da época, e o candidato da época, né? Bom, mas aí teve algumas coisas específicas. O presidente Epitácio Pessoa nomeou um civil, o historiador Vão Pandiar Calógeras, como ministro da guerra. Então, isso foi uma das coisas que eles acharam uma afronta, sempre defendendo que tinha que ser um militar o ministro da guerra. E aí, os militares do Rio de Janeiro apoiaram Nilo Peçanha como candidato a presidente. Mas quem ganhou foi o Arthur Bernardes, apoiado pela oligarquia de São Paulo. Tá? Nunca ganhou ninguém candidato fora dessa oligarquia, São Paulo, Minas Gerais. Né? Tem o exemplo do eterno candidato a presidente do Brasil, Rui Barbosa, um baiano. Nunca ganhou as eleições nesse período, sempre perdeu. Por quê? Ele mesmo diria, se ele ganhasse, o discurso dele estava errado, né? Que ele denunciava que existia essa oligarquia, essa política do café com leite, o voto de cabresto. Então, ele fazia a chamada campanha civilista. Ele era candidato para constar, não porque ele dizia que ia ganhar, mesmo que ele tivesse a maioria dos votos, a eleição era fraudada, a eleição era corrompida e ele nunca ganhava. Então, ele dizia, olha, a prova de que eu estou certo é que eu nunca ganho. Vamos descendo aqui, vamos para o próximo slide. Beleza. Então, o movimento tenentista esteve sendo muito combatido quando, por causa de algumas questões que foram levantadas aí durante sua atuação. Né? Um incidente, por exemplo, das cartas falsas, quando o jornal publicou cartas que foram atribuídas a Arthur Bernardes, depois ficou provado que não era de Arthur Bernardes. Isso é uma tática que, infelizmente, muitos grupos que querem fazer oposição acabam fazendo, né? De divulgar coisas apócrifas. Outra coisa que teve aí, vamos dizer, uma fase dessa revolução tenentista foi a prisão do Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil, presidente do Clube Militar, mas Epitácio Pessoa, né, mandou prender o Marechal porque ele tinha criticado o processo eleitoral que deu vitória a Arthur Bernardes, que acabou fechando esse clube militar lá do Rio de Janeiro. Ele hoje existe, né, e tem muita influência aí no meio dos militares. Né? Beleza. Tá, vamos mais para frente. Então, uma coisa também que aconteceu que é interessante é o uso de aviões, né, para detonar os rebeldes aí. Então, aviões bombardearam São Paulo durante a Revolução de 1924. Então, teve aí essa primeira vez que o avião foi usado, uma das primeiras vezes que o avião foi usado no Brasil. Né? Bom, a coluna Prestes foi a mais famosa. Né? Ela andou aí por todo o interior do Brasil. Né? Tá aí ela passando aqui pelo Maranhão, né? Passou aqui em Carolina, que naquela época Estreito era município de Carolina, né? Então passou por aqui para a nossa região. Tem fotos deles aí antigas, bem Carolina aí, né, recebido pelos moradores. Os moradores receberam eles com festa, bem receptivo, não foram contra e nem resistiram a nada, né? Ajudaram, inclusive, o pessoal da coluna Prestes, porque o pessoal de Carolina sempre se considerava meio isento dessas crises todas aí, políticas que tinha no Brasil. Então, era um lugar que
gente de todas as linhas políticas convivia. Tá? Bom, essa foto aqui é em Carolina. Tá? É uma das fotos aqui das principais lideranças do comando tenentista da coluna Prestes. Né? Então, o pessoal que depois teve que se exilar fora do Brasil, fugiu para a Bolívia, da Bolívia foram para Cuba, para a União Soviética, onde a maioria deles estiveram morrendo, né? Tiveram abrigo nesses lugares. Bom, uma outra forma de resistência ao governo foi o cangaço. Nós até falamos sobre isso em aulas progressas. Esse movimento surgiu no Nordeste, né? Chamado banditismo social. Então, o pessoal lutava aí contra as oligarquias, contra o Estado, e, de certa forma, era considerado também, a certo meio, herói ou bandido, né? A gente fica nessa dúvida. Né? Os cangaceiros são heróis, para alguns eram vistos como heróis, para outros eram vistos como bandidos. Né? Porque, na verdade, é assim, se você falar que eles eram bons, você está certo. Se você falar que eles eram maus, você também está certo, né? Porque eles faziam coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Bom, em 1925 foi fundada uma dissidência do Partido Republicano Paulista, que foi importante aqui para a derrota na República Velha. Esse partido cresceu muito rápido, muita gente insatisfeita com o Partido Republicano Paulista, PRP, e aí fizeram esse novo partido, o PD, e nas eleições de 1930 o PD apoiou Getúlio Vargas, né? Conseguiu 10% dos votos dos paulistas, que indica aí uma reação forte, porque ninguém conseguia voto fora do PRP, que era o Partido Republicano Paulista. E aí eles conseguiram, né? Interessante por que eles conseguiram? Porque eles também eram coronéis, também exigiam, usavam os mesmos métodos para conseguir seus votos. Né? Beleza. Bom, a crise da República Velha culminou, então, com a proposta de eleição para substituir o Washington Luiz de Júlio Prestes. Né? Tinha uma proposta aí de ampliar aí essas políticas velhas. Né? E ele ganhou as eleições em 1929. Ganhou as eleições contra o Getúlio Vargas, mas aí ele ganhou, mas não levou, né? Porque o Getúlio Vargas deu um golpe e tirou o Júlio Prestes do poder. Né? Então, aí tá os cartazes da eleição, PRP Júlio Prestes, Aliança Liberal Getúlio Vargas. Então, a campanha de 1930 foi a última da Velha República e é marcada aí pelas disputas entre Minas e São Paulo. O que aconteceu? O Washington Luiz, esse cara aqui, ele era paulista. A ideia era que ele lançasse como candidato um mineiro. E ele não fez. Ele lançou outro paulista. Tá? Então, rompeu com a política do café com leite. Aí o que teve? Os mineiros apoiaram o gaúcho Getúlio Vargas. Né? O vice dele era o paraibano João Pessoa. Então, fizeram essa aliança liberal. Na verdade, era quase certo que a maioria dos votos ia para Getúlio Vargas. Mas como tinha esse esquema de fraude e de voto de cabresto, quem ganhou foi o Júlio Prestes. Então, estava posto claramente, como todo mundo sabia, que teve fraude nas eleições. Então, Getúlio Vargas, com isso, com o apoio do Exército, deu um golpe e acabou com essa República Velha. Uma coisa que aconteceu durante essa eleição foi o assassinato do João Pessoa, candidato a vice de Getúlio, e era o governador, o presidente da província da Paraíba. Né? E ele foi assassinado por outro cara lá da Paraíba, o João Dantas, que era aí um rival político dele, mas o assassinato foi atribuído à disputa eleitoral, à disputa do presidente. Né? Na verdade, hoje se sabe que era uma questão mais de passional, né? E de política local. Então, não era nada a ver com a política nacional.
mas se usou muito isso foi considerado o estopim da Revolução de 1930, né? Para tirar o Júlio Prestes e colocar o Getúlio Vargas no poder. Tá? Um outro fato marcante da década de 1920 é a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela vem para culminar com essa mudança da mentalidade da elite brasileira, né? Da elite intelectual brasileira. Então, no plano cultural, foi um dos eventos mais importantes da década, a Semana da Arte Moderna ou a Semana de 1922, ocorrida em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Esse movimento desejava encontrar uma expressão legitimamente brasileira nas artes, literatura e música. Tá? Então, você vai ter muitos artistas focados nesse negócio de produzir uma arte nacional. O que acontecia? Você tinha uma arte nacional romântica. Essa arte nacional romântica, ela produzia personagens nacionais, como índios, escravos, personagens brasileiros, contudo, com valores e ideais europeus. Não eram característicos do brasileiro. Aí o pessoal propõe-se a produzir personagens que sejam brasileiros mesmo, não só no nome, na fisionomia, mas também na personalidade. Por isso que Macunaíma, de Mário de Andrade, vai fazer sucesso com essa nova tendência. Como era o Macunaíma, o legítimo herói nacional, o cara sem nenhum caráter, preguiçoso, segundo a visão do autor, como é que era o brasileiro de verdade. E sempre queria dar um jeitinho em tudo e sempre queria se dar bem. Então, essa era a visão que o pessoal tinha do brasileiro. Né? Monteiro Lobato escreve o Jeca Tatu, como é que era o sertanejo. Então, tudo essa visão de como era o brasileiro na visão desses artistas dessa época. Né? Então, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro, tudo eles fizeram essa remodelagem. Né? Eles diziam, agora o moderno é falar do Brasil como realmente ele é, não é caricaturar, não é imaginar como é que seria o ideal de brasileiro, não, é falar como ele é na realidade, né? Essa era a proposta que essa galerinha se apresentou, né? E outra coisa que foi interessante nesse período de 1920 foi a aproximação com a Igreja Católica. Você sabe que a Igreja Católica era oficial no Brasil no período do Império. Quando acabou o Império, acabou essa parceria, né? E a Igreja Católica teve que se virar de várias formas. Mas a partir da década de 1920, os políticos fizeram essa aproximação com a Igreja, financiando obras para a Igreja, colocando muitos nomes de coisas públicas, né? Nomes religiosos, acatando oficialmente aquela questão dos padroeiros, né? Da cidade, sempre como santos católicos. E aí, um dos marcos dessa parceria, dessa aproximação, é a construção do Cristo Redentor, que hoje é considerado uma das maravilhas do mundo moderno. Né? Então, o cardeal Sebastião Leme, que foi importante nessa intermediação, era muito amigo dos políticos e trabalhou muito para a construção dessa imagem aí no Alto do Corcovado. No aspecto social e político, é muito importante a luta pelo voto feminino. A Constituição não proibia o voto das mulheres, mas o cadastro não era permitido. Né? Você viu lá que a Constituição não dizia que o voto era só para homem, mas tinha que ser cadastrado. E ninguém cadastrava as mulheres, até porque muitas mulheres eram analfabetas. Então, houve muita luta com relação a isso. Na verdade, só vai ser legislado a respeito disso em 1930, né? Então, em 1910, no entanto, as feministas Leolinda Daltro e Gilca Machado fundaram no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino. O maior objetivo era o sufrágio feminino, sufrágio quer dizer voto, né? Em 1922, a cientista e feminista Berta Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino para defender os interesses das mulheres e um deles o direito ao voto. Muito importante essas
essas atuações dessas mulheres que realmente lutaram aí pelo fim da discriminação das mulheres aí na democracia. Tá? Daí, o primeiro Congresso Feminino Brasileiro, o centro líder norte-americana Carrie Chapman, Cat, ao lado de Berta Lutz, de branco. Então, está aí o Rio de Janeiro, dezembro de 1922. Tá? Berta Lutz é mais lembrada como feminista, algo importante, sem dúvida, do que como cientista que era. A invisibilidade das mulheres na história da ciência também é marcante. Então, porque ela era mulher, não se lembra que ela era uma cientista importante dentro do Conselho das Ciências no Brasil. Bom, em 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a conceder o direito de voto às mulheres, Lei 660, de 25 de outubro. Juscelina Guimarães Viana, de Mossoró, foi a primeira brasileira a fazer o alistamento eleitoral, a primeira mulher a votar no Brasil e na América Latina. Olha aí, Nordeste mais uma vez inovando. O voto feminino também, Luzia Alzira Soriano Teixeira, professora e juíza de futebol, viúva, foi eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, pelo Partido Republicano, com 60% dos votos. Ela não terminou seu mandato por causa da Revolução de 1930. Foi a primeira mulher eleita no Brasil para um cargo de eletivo, Mas ela já tinha aqui uma influência aí, social maior, Muito bem, isso aí, pessoal. Então, nós estamos chegando ao fim dessa nossa aula. Espero que vocês tenham aí uma visão mais completa sobre a década de 1920 e sabendo o seguinte, direitos não caem do céu, Tem que lutar por eles. Então, muitos dos direitos que nós temos hoje foram fruto de muita luta, muita gente que deu a própria vida por isso, Então, valorize os direitos, não deixe ninguém tirar seus direitos, não abra mão dos seus direitos com facilidade, mas preserve-os, lute por eles, porque realmente é algo importante, fundamental para a nossa vida, que às vezes vai fazer falta no futuro, os direitos que foram conquistados com muita luta e que às vezes a gente abre mão com tanta